Bom dia, pessoal. A aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios referente aos vetores, né? A cinemática vetorial, que foi a aula passada. Então eu vou começar aqui com a questão 1, que é assim. Um corpo é atirado verticalmente para cima e a partir do solo com velocidade inicial de módulo 50 metros por segundo. O módulo de sua velocidade vetorial média entre o instante de lançamento e o instante em que retorna ao solo é. Aí tem aí as alternativas. Veja bem, pessoal. Essa é uma questão que ela parece muito uma pegadinha, né? Porque é muito falado e muito ensinado sobre a velocidade quando retorna ao solo ser a mesma velocidade de quando o corpo saiu do solo. Porém, quando você considera e analisa a questão de ser uma velocidade vetorial, aí deve ser considerado então que o deslocamento é um deslocamento vetorial. Ora, se o corpo saiu do solo e chegou novamente ao solo, o deslocamento vetorial nesse caso vai ser igual a zero. E sendo assim, então nós temos que a velocidade vetorial vai ser o deslocamento dividido pelo tempo, independentemente do tempo que gastou, vai ser zero dividido pelo tempo, porque o deslocamento vai ser zero. Sendo assim, então a velocidade vetorial é a alternativa E, né, que zero devido ser a velocidade vetorial. Veja bem, se fosse velocidade escalar, aí nós sabemos que a velocidade que chega ao solo é a mesma, né, de que quando ele saiu. Beleza? Vamos então para a questão 2. Se a velocidade vetorial de um ponto material é constante e não nula, sua trajetória, então tem aí algumas alternativas quanto qual vai ser o estilo da trajetória. Veja bem, se é uma velocidade vetorial e ela é constante, significa que o vetor velocidade não vai mudar em momento algum. Então, aqui quando fala velocidade vetorial, vai ser constante, então tanto o módulo não vai mudar e nem a direção e nem o sentido. Nesse caso, então, nunca vai poder ser uma parábola, porque a parábola ela faz uma curva, né? Pode ser retilínea, mas não necessariamente. Letra C, deve ser retilínea. Letra D, é uma circunferência. A letra E, pode ser uma curva qualquer. Veja bem, nesse caso, a alternativa correta vai ser aqui a letra C. Ela deve ser obrigatoriamente retilínea. Por quê? Veja bem, por ser uma velocidade vetorial, como eu disse, todos os parâmetros de um vetor vai ser considerados constantes nesse caso aí, né? Não só o módulo, né? Porque se fosse só o módulo constante, a direção e o sentido fosse variável, por exemplo, poderia ser uma circunferência a trajetória, porque o vetor ia continuar com a mesma velocidade, por exemplo, mas mudando de sentido e direção. Mas nesse caso, quando fala que a velocidade é vetorial e constante, então implica dizer que deve ser retilínea, alternativa C aí, correta, beleza? Ok? Questão 3 agora. Um carteiro desloca-se entre os pontos A e B de um certo bairro. Sabendo que cada quarteirão é aproximadamente o quadrado que representa 10 metros de lado, assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo do deslocamento vetorial do carteiro. Veja bem, temos aqui então essa imagem, né, que o carteiro ele sai aqui do ponto A e vem até o ponto B, certo? Aí tem aqui a ilustração representando o que está escrito no enunciado, né? Cada quadrado desse aqui vai representar 10 metros. Então, aqui no caso do ponto A até o ponto B, ele quer saber qual o deslocamento. Veja bem, não é o espaço percorrido. Se fosse aí a distância percorrida, você poderia somar aqui, né? 10 mais 10 mais 10
depois mais 10 e novamente mais 10. Porém, ele pede aqui o deslocamento, ou seja, se fosse tivesse uma linha que ligasse aqui do ponto A até o ponto B, qual seria aí esse tamanho, né? Esse deslocamento. Ok, então tem aqui uma linha vermelha aí, mostrando o deslocamento, saindo de A até B. Uma vez que o deslocamento ele é dado, né, considerando a posição inicial e a posição final onde parou. Não importa onde que passou, né, não importa onde que percorreu o espaço, o deslocamento simplesmente é considerado da onde começou e onde que terminou. Ok? Aqui nesse caso, nós temos então a seguinte situação. Nós vemos que do ponto A para o ponto B vai formar aqui uma espécie de um triângulo que se eu viesse aqui embaixo, por exemplo, eu poderia formar um triângulo retângulo, onde que esse lado aqui de A teria 10, 20 metros, e daqui desse lado seria 10, 20, 30 metros. Então seria um triângulo de 20 por 30. E essa seta vermelha aqui, essa linha vermelha, representaria então a hipotenusa. Então, e para o cálculo da hipotenusa, nós podemos usar isso daqui, né? O teorema de Pitágoras, né? Tenho que um lado é 30, o outro lado é 20. Então, sendo assim, o deslocamento, né, elevado ao quadrado vai ser igual a 30 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Sendo assim, vai ficar 900 mais 400. Aqui o ao quadrado passa em forma de raiz, a raiz de 1.300. Né? Simplificando aqui, eu poderia colocar aqui dentro da raiz aqui, tem 100 vezes 13. Aí tirando a raiz de 100, vai dar 10. Então, por isso que aqui no final, fatorando aqui 1.300, a gente vai chegar que o deslocamento é 10 raiz de 13. Tá? Caso tenha alguma dificuldade em fazer esse fatoramento, se você fatorar o 1.300, você pode perceber que vai ser 100 vezes 13. Né? E nesse caso, o 100, quando tira a raiz quadrada dele, ele sai para fora da raiz. Sendo assim, então fica 10 vezes a raiz de 13, porque 13 não tem aí a raiz exata. E esse valor é aproximadamente aí 36 metros, ok? Então, quando a gente volta à questão aqui, a gente vê que é a alternativa E, né? 10 raiz de 13 metros. Vamos à questão 4. A questão 4 vai aí trazer a ideia do mesmo exercício, só que uma pergunta agora diferente. O carteiro desloca entre o ponto A e B de um certo bairro, sabendo que cada quarteirão tem um quadrado aproximadamente aí de 10, apresenta 10 metros de lado. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o espaço percorrido pelo carteiro. Veja bem, ele quer saber o espaço percorrido pelo carteiro. Então, o espaço percorrido pelo carteiro é simplesmente você somar o quanto ele andou. No caso, cada lado aqui vai representar 10. Então, aqui 10, 20, 30, 40, 50. Então, nós vemos aqui, a alternativa correta vai ser a alternativa B, 50 metros. Ok? Vamos para a última questão, a questão 5. Que agora ela vai ainda apresentar o mesmo exercício, o mesmo esquema, porém agora vai pedir uma outra grandeza. Supondo que o carteiro do exercício 3 e 4 tenha levado 30 segundos para deslocar entre os pontos A e B. Assinale a alternativa que apresenta a sua velocidade vetorial média e a sua velocidade escalar média, respectivamente, em metros por segundo. Ok. Beleza, então calculando a velocidade vetorial média, como nós temos que, da questão número 3, a velocidade vetorial é 10, né, o deslocamento, né, foi 10 raiz de 13, então a velocidade média vetorial vai ser o deslocamento dividido pelo tempo, que é de 30 segundos, que foi dado aí no exercício 5. Então a velocidade, fazendo aqui a divisão, nós vamos ter aqui 10, pode cortar esse zero com esse, vai sobrar aqui raiz de 13 sobre 3, que dá aí
aproximadamente 1,20 metros por segundo. Isso daqui é a velocidade vetorial, ok? 1,20 metros por segundo. Já na questão número 4, vai nos dar aí que o espaço percorrido foi 50. Como o tempo dado é 30 segundos, então fica 50 dividido por 30, que dá 1,66 metros por segundo. Então veja que a velocidade escalar média deu maior do que a velocidade vetorial. Veja que aqui a velocidade vetorial é representada por um V com a setinha. Já a velocidade escalar, apenas um V. Ok? Então, voltando à questão aqui, nós vemos que essa é a alternativa correta, alternativa C, né? 1,20 metros por segundo e 1,66 metros por segundo.